Começa agora o quadro Correspondente Médico. Já temos aqui o doutor Fernando Gomes. Tudo bem, doutor? Bom dia, Elizavec. Bom dia a todos. Bom dia, boa terça-feira para todos nós. E com muitas notícias e informações a respeito da nossa saúde. Então vamos ao quadro Correspondente Médico. Eu já quero lhe fazer uma pergunta para chamar a sua participação pela nossa hashtag Correspondente Médico. Quando você faz um exame no médico, você fica muito ansioso enquanto não sai o resultado desse exame? Você fica ali dias pensando, e se, aí é um e se em cima do outro? Este é o seu caso ou de alguém da sua família? Comente na hashtag Correspondente Médico, porque o nosso primeiro tema de hoje é sobre preocupação. E eu faço um gancho com um assunto que está bastante em alta, vai aparecer aqui no nosso telão as imagens do assunto, o presidente da República, porque nesta segunda-feira o presidente Jair Bolsonaro disse para a CNN que está com sintomas leves do novo coronavírus. E aí o presidente fez um teste, fez alguns exames que devem sair nas próximas horas, incluindo, fez a medição ali da febre, 38 graus, enfim, são várias as informações que dão a entender que o presidente da República pode estar com o novo coronavírus. E aí eu faço o gancho para o nosso assunto, levando como exemplo o presidente. Fez o exame e agora precisa esperar o resultado. Algumas pessoas são mais preocupadas do que as outras na hora de aguardar a resposta de um exame de saúde? Sabe que na prática clínica, a gente que é médico observa isso sempre, né? Isso acaba sendo uma constante. Porém, quando a gente pega um exame que tem todo esse contexto da pandemia e a preocupação de um diagnóstico que pode ser decisivo e tem, enfim, toda uma preocupação, as coisas ficam diferentes. Então existe, vamos pegar a palavra preocupação e vamos dividir ela, porque dentro dela já tem a explicação do que acontece dentro do cérebro. Pré-ocupado. O indivíduo está ocupado de uma forma anterior, pensando. O que acontece nessa situação? Você fez um exame, no caso do presidente, existe a suspeita, porque teve febre, tem uma sensação de desconforto, estamos vivendo uma pandemia. O cérebro aciona um sistema chamado Sistema Nervoso Autônomo Simpático e tem correlação tanto com a amígdala como também com o hipotálamo. Mas que de simpático não tem nada, é de isso? De simpático não tem nada. Você já andou de montanha-russa, Elisa? Já, mas então, tem um medo, que é um negócio que eu subo e penso, por que eu vim neste lugar? O que é pior, é a descida ou aquela sensação da subida? Mas o pré com certeza, que você pensa, daqui para frente acabou-se a vida. É um sentimento muito engraçado. Então, é exatamente isso. Você estava preocupada com a sensação que poderia ter. E depois chega no final ali do brinquedo, você fica até com vontade de voltar novamente. Acaba sendo a mesma coisa. A gente fica numa situação de alerta que só vai ter esse alívio a hora que você tem, então, a sensação e a notificação do resultado. Quer seja de positivo ou negativo. Porque aí você tem um outro cenário, um outro desfecho e novas coisas a serem realizadas. Deixa eu trazer mais um ângulo de visão para essa preocupação. Tem gente que faz o exame e fica excessivamente preocupado. Agora, doutor, tem gente que nem vai ao médico, nem faz o exame porque diz, para que eu vou até lá? Para encontrar problema? Então isso seria uma fuga? Isso é uma fuga, eu vou te falar. Muitos pacientes com mais idade, eles têm essa ideia na cabeça. Então o indivíduo pensa o seguinte, bom, meus amigos, estou falando pessoal com 70, 80, 90 anos, meus amigos que perdi, antes de irem para o cemitério, passaram pelo hospital. E antes de ir para o hospital, muitas vezes passaram pelo médico. Então, eu vou evitar esse sistema. E, na verdade, é um ledo engano, né? Você, às vezes, tem ali a possibilidade do diagnóstico, do tratamento e justamente evitar esse desfecho funesto. Mas existe sim, isso faz parte da mente humana e do nosso comportamento de proteção. Os que fogem, né? Com toda certeza você tem alguém na sua família que passa por esse tipo de sentimento. Doutor, no caso das pessoas que estão aguardando uma resposta de um exame do novo coronavírus, o distanciamento social, ele deve aumentar? A pessoa precisa manter um estado de atenção ainda maior? Já que existe a dúvida? Se existe a dúvida e o teste ele tem aí um tempo até ter o resultado, sim, é prudente que a pessoa faça já esse isolamento de uma forma voluntária e até amorosa com as outras pessoas. Eu gosto muito de colocar essa palavra amorosa, respeitosa, porque é isso que a gente precisa ter no momento. Hoje eu estava vendo uma pesquisa dizendo que o uso de máscara já tem mais ou menos um número, estudo feito na Alemanha. Ele consegue reduzir até 40% a taxa de transmissão. Então, o nosso comportamento, como por exemplo, fiz um teste, estou com a suspeita que eu tenho coronavírus, e de me retirar ou estrategicamente ficar isolado, isso é um ato de amor e de respeito para com as outras pessoas. Participe aqui da nossa conversa, hashtag Correspondente Médico.
Agora nós vamos conversar com Juliana Lopes, que é quem está em Brasília acompanhando essa movimentação toda do presidente da República e a expectativa em cima do resultado do exame do presidente. Juliana? Isso mesmo, Elisa. Resultado que pode sair ainda hoje, por isso essa grande expectativa. Lembrando, o presidente Jair Bolsonaro cancelou compromissos pelo menos pela manhã nesta terça-feira. Havia uma previsão de que ele se reunisse com os ministros em mais uma reunião do Conselho de Governo. Isso foi cancelado. Previsão também de uma cerimônia de hasteamento de bandeira que costuma acontecer aqui em frente à residência oficial. Enfim, estamos aguardando o resultado desse exame que pode sair por volta de meio-dia, inclusive. O presidente ontem disse ao nosso repórter Leandro Magalhães, relembrando que estava com 38 graus de febre, 96% de taxa de oxigenação. Ele também foi a um hospital aqui em Brasília durante a tarde de ontem, o Hospital das Forças Armadas, passou por exames, fez uma ressonância magnética dos pulmões. Segundo o presidente, esse exame não identificou problemas, ele também relatou isso para alguns apoiadores aqui em frente ao Palácio da Alvorada, mas fez o teste para Covid-19, assim como também auxiliares, funcionários do Palácio do Planalto e do Palácio da Alvorada, próximos ao presidente, e também familiares que moram aqui na residência oficial. A gente continua acompanhando a movimentação, alguns apoiadores até chegaram aqui, como acontece todos os dias pela manhã. Vamos acompanhar toda a movimentação aqui na residência oficial, Palácio da Alvorada, em Brasília. Voltamos ao estúdio. Nós temos imagens, então, do presidente da República, que ontem à noite conversou com alguns apoiadores, depois de já saber da possibilidade de estar infectado com o novo coronavírus. Então, eu lhe pergunto, doutor, o senhor estava dizendo, então, que a máscara ajuda a segurar a disseminação do novo coronavírus em até 40%, é isso? Exato, é o que mostra um estudo novo publicado na Alemanha, dizendo que esse comportamento que deve ser adotado por todos nós nesse momento onde não existe ainda um tratamento e uma imunização com vacina eficiente, que deve ser realizado. Veja, não é 100%? Não é 100%, mas é um número bem considerável, é quase metade. Aqui nós estamos vendo as imagens do presidente da República, que ontem à noite parou para conversar com os apoiadores, que é bem habitual da parte do presidente, que gosta de manter ali a proximidade com os seus apoiadores. E eu chamo a atenção, já aproveitando a presença de um médico, o neurocirurgião, o doutor Fernando Gomes. Neste caso aqui, essa proximidade de uma pessoa com a suspeita de estar infectada, de outras pessoas, deveria ser evitado, já que existe a possibilidade de haver um contágio? Não sabendo do diagnóstico, imagina que 80% ou até mais das pessoas que têm o coronavírus sequer têm sintomas. A utilização de máscara de ambas as pessoas faz com que essa taxa de transmissão venha a reduzir. Mas se existe o diagnóstico e existe a confirmação de que há coronavírus e a pessoa está contaminada, o prudente é isolar para evitar justamente a disseminação do vírus. Perfeito. Por falar em preocupação, agora trazendo ainda essa preocupação de contágio, ontem foi o primeiro dia de reabertura de bares e restaurantes em São Paulo, incluindo salões de beleza. Muita gente que estava aí na ansiedade para voltar a trabalhar, de fato, tem podido voltar. Só que é misturado com aquele sentimento, a possibilidade, desde quem trabalha, de se infectar ou infectar alguém e as pessoas que estão frequentando. O movimento foi abaixo do normal, especialmente se a gente compara com o Rio de Janeiro e as imagens que nós vimos. Então, essa possibilidade de contágio, mesmo com a reabertura do comércio, gera o sentimento de preocupação nas pessoas de, é melhor evitar. Gera. Da mesma forma, quando começou todo o movimento do isolamento e do distanciamento social, isso foi alguma coisa nova e nós precisamos aprender, de alguma forma, a lidar com essa nova situação. Essa flexibilização e essa volta ao trânsito mais livre também gera um novo processo de adaptação, que é diferente do que a gente vivia anteriormente. Não é simplesmente você sair, fazer suas coisas, frequentar um restaurante ou algum bar ou alguma coisa que você usualmente fazia anteriormente. Agora, existem regras e existem formatos diferentes de poder ter esse contato social mais livre. Você pode participar aqui conosco pela nossa hashtag correspondente médico, como, por exemplo, o Dudu Queiroz, que nos mandou uma mensagem. Obrigada, Dudu. Você não disse de onde você é. Na próxima, só conte qual que é a sua cidade, seu estado, que é legal para a gente saber também de onde você fala. Minha ansiedade é de matar e encadeia vários outros sintomas. Então, ele faz uma pergunta
ao senhor doutor Fernando Gomes. Eu lhe chamo de senhor por educação, porque você é um jovem, né? Uma pessoa jovem. Por isso que de vez em quando eu digo você, doutor, tudo bem, né, doutor? Jovem de alma. Pronto, boa, jovem de alma. Então, doutor jovem de alma, a pergunta do Dudu Queiroz é: quais hábitos podem ajudá-lo? Ele disse que já faz uso do remédio convencional, que sofre excessivamente com essa ansiedade. Quais hábitos podem ajudar os ansiosos? Existem duas coisas que precisam fazer parte do dia a dia da pessoa que tem mais ansiedade. Uma delas é a prática regular de atividade física, porque isso faz com que diversos neurotransmissores sejam acionados, o próprio coração ele possa bater de uma forma mais forte, mais vigorosa. Isso faz com que todo o cérebro seja perfundido de uma maneira diferente e isso pode ajudar, sim, no controle da ansiedade. E uma segunda coisa, exercícios de respiração. Então, aqui acaba sendo um convite para a pessoa, se nunca meditou, aprender a meditar e saber colocar alguns pensamentos reentrantes de lado e dar espaço, então, para uma mente mais calma, mais tranquila, menos preocupada. Preocupação é ruim demais, né? Quem tem esses sentimentos aí, por isso a participação das pessoas comentando a respeito deste assunto. Hashtag correspondente médico. Aliás, o próximo tema veio pela hashtag, viu? Vocês participando pela nossa rede social, pelo Twitter, que eu fico checando aqui o tempo inteiro no Twitter. Chegou essa pergunta aqui tão interessante. Edmar Lemes, ele é de Paracatu, em Minas Gerais. Obrigada, Edmar, pela mensagem. Bom dia, Elisa. Bom dia, doutor. Onde fica localizada a inteligência no nosso cérebro? E é possível desenvolver a inteligência ou ela é estática? E ele vai além, aqui adorei o Edmar. E a sabedoria distinta que é da inteligência, como fica no nosso cérebro? Quantas questões. Poderíamos ter umas 5 horas de jornal aqui só para falar sobre isso. Isso aqui é muito interessante. Existe um lugar no nosso cérebro, um endereço fixo? Vou acionar minha inteligência para responder. Onde fica? É o seguinte, bom, fica dentro da cabeça, tá? Mas é o seguinte, primeira coisa, o que é inteligência? Capacidade de resolver problemas. Howard Gardner, isso na década de 70, publicou um livro, toda uma linha de pensamento, ele é um psicólogo de Harvard, dizendo que as inteligências são múltiplas, existem diversos tipos de inteligência. Então, inteligência linguística, inteligência lógico-matemática, corporal sinestésica, interpessoal, intrapessoal, existencial, musical, espacial. E depois, 20 anos, Daniel Goleman publica a questão da inteligência emocional. Mas quando a gente olha para a evolução do cérebro humano e a gente vê nos grandes primatas, do qual a gente faz parte, por exemplo, o orangotango, tem um trabalho que o meu grupo de pesquisa participou no Zoológico de São Paulo com o Sansão, que é o orangotango que está sentindo saudades das visitações. Nós notamos o seguinte: existe dentro da cabeça da gente, no cérebro, 3 andares evolutivos. O cérebro reptiliano, que é uma estrutura que dá para a gente a preservação e os instintos de evitar a morte e evitar danos. A gente tem uma parte chamada sistema límbico, que seria um segundo andar que dá para a gente a parte emocional, e um terceiro andar mais evoluído, que é o neocórtex, que é o que a gente chama de camada cinzenta. Então, não tem um lugar específico onde exista a inteligência. Cada inteligência, cada aspecto da inteligência, por exemplo, a musical, ou então a corporal sinestésica, ou então a espacial, utiliza áreas diferentes do cérebro para que você possa resolver os problemas. Então, por exemplo, o Sansão, quando nós avaliamos e aplicamos escalas equivalentes ao que a gente faz para avaliar uma criança, chegamos que ele tem um comportamento e uma inteligência compatível com até uma criança de 6, 7 anos de idade. Logo, logo esse trabalho vai estar publicado. Mesmo sendo grandalhão, ele tem uma inteligência como uma criança de 6 anos. Exatamente, porque existe uma grande diferença do tamanho, né? O cérebro humano tem mais ou menos 1,5 kg e o cérebro de um grande primata, que não é um ser humano, tem menos de 1 kg. Então a gente sabe que faz um pouco de diferença, sim, o peso, o volume, a quantidade de neurônios e sinapses para que a manifestação da inteligência seja cada vez maior. Então, se a inteligência está espalhada, onde é que fica a memória no nosso cérebro? Aquele nosso HD mental que tudo arquiva, tem algum endereço específico no cérebro ou também não? Fica espalhado? Depende do tipo de memória. Quando a gente fala memória de longo prazo, de vivências e experiências, existe um trânsito de informação que passa por uma estrutura cerebral profunda no lobo temporal, chamado hipocampo, que faz a seleção das nossas experiências do dia e principalmente durante o período do sono, por isso que é tão importante dormir para a memória, faz o empacotamento e direciona essas informações para toda a região do lobo temporal. Conforme a gente vai tendo as experiências de uma forma repetida, essas sinapses elas ficam mais fortalecidas, essas comunicações entre esses circuitos neurais. E quando eu quero trazer à luz da minha consciência, essa informação então é resgatada dessa região e joga na minha tela mental, principalmente que é manifesta pelo funcionamento do lobo frontal.
Você tem alguma dúvida também a respeito deste assunto? Porque o doutor está falando, eu já tenho aqui tantas perguntas, você pode participar, hashtag correspondente médico. Unindo, então, a nossa inteligência com a preocupação que nós estávamos falando, como conseguir pensar de maneira inteligente, com tranquilidade, mesmo estando preocupado? Porque existe, doutor, essa característica de que as pessoas muito preocupadas, elas perdem a capacidade de pensar de maneira inteligente? Totalmente. É o que o Daniel Goleman, quando publicou A Inteligência Emocional, mostrou. Você assiste, por exemplo, a uma competição de alta performance, por exemplo, na Olimpíada. Os atletas são muito bons, são muito bem treinados, mas por que um chega na frente, um ganha ouro, o outro vai ganhar prata, o outro vai ganhar bronze? Justamente a capacidade de gerenciar isso. Eu sei fazer aquela tarefa, mas eu preciso gerenciar essa minha emoção, essa minha expectativa. Porque, geralmente, quem está mais tranquilo, está relaxado, focado na tarefa apenas e não no desfecho que vai acontecer depois, consegue ter melhor resultado. O focado, aquele que consegue fechar aqui, né, a visão só naquilo. Interessantíssimo. E aí eu lhe pergunto também, doutor, em qual momento a gente começa a desenvolver a tal da sabedoria? Ela tem alguma conexão com a inteligência? Tem conexão com a inteligência e a sabedoria tem muita relação com valorizar, trabalhar e experimentar coisas novas durante a própria vida. Então, assim, uma pessoa com mais idade, mesmo que ela não seja estudada, por ter passado várias vezes por situações semelhantes no decorrer da vida, acumula um conhecimento que você não consegue nem dizer exatamente em que ponto do cérebro ele está e que se manifesta como sabedoria. Quando a gente faz o curso de medicina, é muito comum dizer o seguinte, olha, a avó da gente sabe mais medicina do que o médico recém-formado, porque ela tem a sabedoria de entender como funciona toda a expectativa humana e como que é o desfecho das dificuldades e das vitórias que a gente tem a cada desafio. Muito bem, interessantíssimo. Vamos ao próximo tema? Com o processo da retomada econômica gradual de alguns setores, os funcionários que ficaram afastados das atividades ou que estavam trabalhando em casa reassumem os postos, então, presenciais. Ou seja, estou distante há um tempo, aquela espécie de férias, que não são férias, né, porque você está em home office trabalhando, tenho de voltar ao trabalho. A pandemia mostrou que nós somos resilientes às situações em que ficamos expostos e, portanto, nos adaptamos a tudo que é preciso. Doutor, qual que é a característica do cérebro humano que explica essa resiliência, essa força do ser humano? De voltar para o que gostava de fazer antes ou a forma como trabalhava antes. Existe uma questão relacionada com a nossa própria genética, então, naturalmente, existem pessoas que já são mais resilientes. O que isso significa? Independente do que aconteça na sua vida, quer seja uma coisa muito boa ou muito ruim, ela volta a funcionar daquela forma que habitualmente está acostumada. A memória de longo prazo, ela ajuda muito a gente a ter esse comportamento, Elisa. Então, valores, sensações, percepções, coisas que foram treinadas durante muito tempo, traz a gente para essa nossa sensação de estar no controle novamente do barco. Essa informação que apareceu aqui, doutor, 3 partes iguais, o que seria? Isso aqui seria o seguinte: vamos falar de resiliência? Então, vamos falar de que a semana tem 7 dias, o dia tem alguns períodos, manhã e noite. Como deveria ser a organização do nosso tempo para que a gente favoreça a manifestação dessa resiliência nessa nossa nova volta ao trabalho? Uma parte do dia deve ser destinada ao sono, e a gente aqui já falou a importância dele até na constituição da memória. Uma outra parte relacionada à função propriamente dita, ao trabalho. Como cada célula do corpo tem uma função. A célula muscular tem a função de fazer contração, o neurônio tem a função de fazer a transmissão do impulso elétrico, de armazenar memórias, e um tempo livre, que é o tempo que você vai às compras, é um tempo que você organiza a sua casa, e é um tempo pelo qual você pode inserir aqui coisas que fazem bem para a sua saúde mental, como, por exemplo, o lazer. Se não tem um sono bom, então é um dominó que vai atrapalhando o trabalho, que vai atrapalhando, inclusive, o tempo livre, que você fica tão angustiado, é isso, que não consegue desenvolver coisa alguma. Exatamente. E se você permite que o seu trabalho venha a invadir essas outras áreas, às vezes até mesmo por paixão ao trabalho ou por preocupação excessiva em perder ou até conquistar um novo trabalho, o que pode acontecer é que a longo prazo você vai ter um prejuízo de função. Então acaba sendo uma porta de entrada para um desequilíbrio que, na verdade, vai diminuir a sua performance. Os efeitos colaterais da vida em excesso, né, doutor? Tem aqui um recado interessante, porque o correspondente médico da CNN americana, temos o nosso brasileiro, o doutor Fernando Gomes, mas o correspondente médico da CNN americana, Sanjay Gupta,
Gupta vai estar no programa Realidade CNN de hoje, às 11 da noite, mostrando a medicina em lugares remotos, em lugares difíceis, distantes. Ele vai mostrar um avião que foi, por exemplo, transformado num hospital para viajar por países pobres. Então, são várias histórias. Se isso lhe interessa, a gente deixa aqui o convite. É hoje à noite no programa Realidade CNN, que, aliás, sempre traz documentários super interessantes para você que gosta de ver um doc. Muito bem, doutor Fernando Gomes, obrigada mais um dia. Aprendemos mais sobre a inteligência. Será que a gente ficou mais inteligente hoje, doutor, ouvindo isso? Talvez mais sábio, né? Inteligente, talvez. Boa resposta. Se saiu bem o doutor. Obrigada pela gentileza, Obrigado, Fernando. Elizabeth. Obrigado, Rafael Colombo, e até amanhã.